Olá pessoal, então nessa próxima aula nós estaremos aí aprendendo a fazer alguns cálculos com a radiciação. Vou fazer o teste aí com a tela preta, né, da luzinha, vamos ver como que sai. Parece que as cores saem bem bonitinhas, né, mais claras, assim, fluorescentes. Vamos usar aí a tela preta. Vamos começar com um exemplo aqui de uma raiz, supostamente pode ser difícil, né, raiz quarta 600. Você pensa, nossa, que difícil, como que eu vou resolver isso daí? Bem simples. Lembra da faturação? Pegar aquele número e ir dividindo ele até não dar mais para dividir? Então é isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai pegar aí 600 e fazer a faturação dele. Sempre que o número for muito alto dentro da raiz, você tem que ver se dá para fatorar. Vamos lembrar algumas regrinhas aí da divisibilidade. Todo número terminado por 5 dá por 5, tá? Então não precisa nem ficar quebrando a cabeça aí para encontrar qual número dá certo. Vou montar a continha aqui, tanto como rascunho, que eu sempre falo para vocês fazer. Então, ó, começa pelo 6, dá 1, subtrai, sobra 1, baixo 2, é 2, 2 vezes 5, 10, subtrai, sobra 2, baixo 5, dá 25, que dá 5, 5 vezes 5 é 25, para 25 nada. Então deu 125 essa continha, 625 por 5. Novamente dá por 5, então uso 5 de novo. 125 dividido por 5 dá 25, isso aqui vocês fazem de cabeça já, tá? Outro ali ficou meio... 25 por 5 dá 5 de novo. Essa faturação deu tudo por 5. Ah, professor, sempre vai ser tudo por 5? Não, tá? Agora deu tudo por 5. Quando você chegar no 1, né, 5 por 5 ali deu 1, acabou, tá? Acabou a faturação. O que que você tem aqui? Você tem 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. O que que é isso aqui? 5 elevado a 4. Então você tem raiz quarta de 5 elevado a 4. Olha que legal isso daqui. Isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a 4 sobre 4, né? Que nós aprendemos na aula passada. É a mesma coisa que 5 elevado a 1. Por quê? 4 dividido por 4 dá 1 aqui no expoente. Que é o próprio 5, né? Então, raiz quarta de 625 é 5. Por quê? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 dá 625. Então, quando você tem a raiz quarta, você está procurando aí os 4 fatores iguais que dá aquele número. No caso, o próprio 5. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 dá 625. Vamos supor que o índice seja outro, tá? Vamos supor, vamos mudar aqui. Vamos supor que o índice seja outro. Vamos supor que seja lá, raiz cúbica de 625. Nós já fizemos toda a faturação, já sabemos que dá 5 elevado a 4. Mas tem uma regrinha de potência que tem lá nas aulas da potência primeira que nós fizemos, não essa da semana passada, outras anteriores lá, sobre regras de potência, da multiplicação, da divisão, da fração, expoente dentro do parênteses, expoente fora do parênteses, tá tudo na playlist lá, dá uma procurada. Então a gente pode separar essa potência em outras potências através da multiplicação. Então 5 elevado a 4, você pode separar como sendo 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 1. Professor, por que você separou 5 elevado a 3, 5 elevado a 1? Porque o índice da raiz não é 3, você precisa de um número com expoente 3. Como você tem expoente 4, então dentro do 4 tem o 3, né? Então você separa. Aí o que acontece? Esse 5 elevado a 3, ele sai da raiz. Aquele famoso cortar. Mas a raiz vai embora? Não, porque vai ter um 5 lá dentro que não sai. Então, ó, só vai tirar esse 5 aqui, ó. Então esse 5 vem para fora
ele vem multiplicando a raiz. Se ele está multiplicando lá dentro, ele sai lá fora multiplicando. Ele vai ficar lá, ó, raiz cúbica de 5. 5 raiz cúbica. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Quando não tem o sinal nenhum, mais, menos, é porque é vezes, tá? Então não precisa colocar. Então 5 raiz cúbica de 5 é a mesma coisa que 5 vezes raiz cúbica de 5, tá? Aí, como que eu resolvo isso daqui? Com a calculadora. Quanto que é raiz cúbica de 5? Vamos saber quanto que é raiz cúbica de 5. Então é 5 elevado... Tá meio escondido, né? 5 elevado, abre parênteses. Lembra que a raiz cúbica é 5 elevado a 1 sobre 3. Quando o número não tem nenhum expoente ali, é porque é 1, como a gente viu, ó. Deixa eu mostrar aqui. Então veja aqui, ó. Aqui, ó. É expoente 1. Tá vendo? Ó, expoente 1. Eu separei aqui o expoente 4 em 3 e 1. Tá? Então é essa raiz que a gente está resolvendo aqui, ó. Expoente 1. Então vamos lá. É 1/3, então. 5 elevado a 1/3. Que é 1 dividido por 3, 1/3, né? Então a raiz cúbica de 5 é 1,70 ou 1,71. Como é 1,709, para arredondar aquele 9 ali, eu posso acrescentar 1 ali no zero, né? Fica 1,71. Então eu vou ter aqui 5. Foi para outra folha. Então eu vou ter aqui, ó, 5 vezes 1,71. Por que vezes 1,71? Não era 5 raiz cúbica de 5? Lembrando que está multiplicando ali. Então, 5 vezes 1,71. Deixa eu fazer já aqui com a calculadora. Deixa eu multiplicar aqui, ó. Dá 8,54, 8,55 ali, né? Aproximado. Então é aproximadamente 8,55 dá esse resultado, tá? Então, se fosse raiz cúbica de 625, não daria exato e daria um número irracional, tá? Infinito. Porque a gente está arredondando tudo. Por que eu sei que daria um número irracional infinito? Porque a raiz de 5 ela é irracional. A raiz cúbica de 5 também ela é irracional. Então, o número multiplicado por qualquer número irracional, ele continua sendo irracional, tá? Você não vai mudar ele. A não ser que você multiplique ele por ele mesmo. Aí você não vai dar um número irracional mais, tá? Você vai dar aí um número daí racional. Ou real, no caso. Beleza? Então, vamos ver o que nós temos aqui de exercício para resolver. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Você tem ali um quadrado com 576 centímetros quadrados. Aí o que vai acontecer? Ele quer saber qual é o lado desse quadrado. Aí você já está vendo, já está a resolução, né? Mas vamos fazer a resolução detalhada ali. Deixa eu colocar aqui a equação. Então você tem lá um quadrado. Tem 576 de área. A área, lado vezes lado, tá dando aquilo. Lado vezes lado, tá dando 576. Então você tem isso daqui, ó. Lado ao quadrado é igual a 576. Que é L vezes L, dá L ao quadrado. Ou seja, número vezes ele mesmo dá L ao quadrado, né? Então vamos fatorar o 576. 576 é par, então dá por 2. Né? Já começa aí por 2. Vou mudar a cor aqui. Deixa eu ver. Cor amarela. Cor amarela. Então dá por 2. Por 2. 576 por 2 dá 288, que eu já vi lá na colinha. 288 por 2 dá 144. 144 por 2 dá 72. Por 2, que dá 36. Por 2, aqui, que dá 18. Por 2, que dá 9. E agora? Agora não dá mais por 2, então a gente vai por 3, porque 9 dá por 3. Que dá 3, 3 de novo, que dá 1. Então, olha só o tanto de fatores que eu tenho aqui. Eu tenho que colocar tudo isso dentro da raiz. É o que? É raiz quadrada, né? Eu quero encontrar o lado do quadrado, então eu estou encontrando a raiz quadrada. Então eu vou ter 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2 elevado a 6 vezes 3 elevado a 2. Eu vou ter. Então eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 6 vezes 3 elevado a 2. É raiz quadrada, porque eu quero saber o lado do quadrado. Eu quero saber que número vezes ele mesmo dá esse daqui. Então, eu quero saber a raiz quadrada desse número, para saber que número vezes ele mesmo dá 576. Aí olha aqui, eu tenho raiz quadrada. Eu tenho 3 elevado a 2 e 2 elevado a 6. O 2 elevado a 6 eu posso quebrar ele em vários 2 elevado a 2. E o 3 elevado a 2 já está 3 elevado a 2. Então, mais espaço aqui. Vou fazer outra folha. Aí. Então eu tenho aqui, né, raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Que é o quê? 2 elevado a 6 é 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Então eu posso quebrar a potência em várias multiplicações que eu precisar. Desde que seja o total do expoente, tá? Você não pode passar. É 2 elevado a 6, eu não posso colocar mais um 2 elevado a 2 aqui que vai virar 2 elevado a 8. Aí já mudou a continha lá. Vezes 3 elevado a 2 que já estava pronto. Todo mundo sai da raiz aqui, por quê? É uma raiz quadrada que requer expoente 2, e todo mundo tem expoente 2. Então esse 2 sai da raiz, esse 2 sai da raiz, esse 2 sai da raiz, e esse 2 sai da raiz. Então lá fora da raiz, continua multiplicando. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 3 é 24. Então o número procurado, o lado do quadrado é 24, pois 24 vezes 24 é igual a 576. Tá? Então agora para você treinar, vou colocar aqui um exercício, o mesmo esquema aqui. Então suponha que você tenha um quadrado e a área dele seja 400. Então, quanto que vale o lado desse quadrado? Tá? Você vai fazer o mesmo esquema que nós acabamos de fazer. Pause o vídeo, resolva que a gente já vem corrigir. Como você pausou o vídeo, então vamos corrigir. Aí lembrando, se você tem a área que é o lado, então você precisa calcular a raiz quadrada, né? Ou seja, o L ao quadrado é igual a 400. Então o L é igual a raiz quadrada de 400. Vamos fatorar o 400. Todo número terminado por 0 é par. E par dá para dividir por 2. Então eu já começo por 2 aqui. Deixa eu mudar a cor. Verdinho agora. Por 2. Tá 200. Quase eu buguei. Por 2 que dá 100. Por 2 que dá 50. Por 2 que dá 25. Agora o que aconteceu? Mudou aqui, né? Terminado por 5 dá por 5. Então você vem por 5. 5 por 5 dá 5. 5 dá 1. Então eu vou colocar dentro da raiz todos esses fatores aqui que a gente acabou de ver. Então vai ficar a raiz quadrada de 2 elevado a 1, 2, 3, 4 vezes 5 elevado a 2. Como é raiz quadrada, então eu preciso quebrar esse 2 em expoente 2. E dá para quebrar. 2 elevado a 4 dá para ficar 2 elevado a 2, 2 elevado a 2. Vai ficar assim, ó. 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a... Opa. Outro 2 ali que eu tô jogando fora. 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Tudo dentro da raiz ainda. Mas como todo mundo tem 2 elevado, né? Porque nós temos uma raiz quadrada aqui. Então todos eles saem da raiz. Lembrando, quando o número não tiver o expoente que sai da raiz, você vê se dá para quebrar ele. Se não der para quebrar, ele fica dentro da raiz mesmo, como nós vimos lá no exemplo anterior. Então aqui vai ficar fora da raiz 2 vezes 2 vezes 5.
2 vezes 2 é 4, vezes 5 é 20. Então o lado do quadrado que dá 400 é 20, porque 20 vezes 20 dá 400. Então até a próxima aula nós vamos aprofundar os cálculos.